Fica com esse aqui, tá bom? O tema é o segredo na educação dos filhos. Tem um segredo aí para educar um filho bem educado. Nós vamos descobrir qual é esse segredo hoje. Eu li uma frase essa semana e me identifiquei com ela. A frase é a seguinte: eu era um excelente pai até meu filho nascer. Aí o negócio desandou. Eu era um excelente pai até meu filho nascer. Aí depois começou a dar errado. Por isso que na teoria parece ser bem mais fácil do que na prática criar um filho. Quando a gente não é pai, a gente olha para o pai aperreado com a criança e fala: mas se fosse meu. Mas se for, eu já falei isso. Mas se fosse meu. Eu ia dar um jeito. Mas depois quando é seu, você não consegue dar um jeito. Então, eu vou tentar te ajudar nessa noite, vocês que têm crianças ainda na fase aí menor de educação, mas vale para todos, vale para nós que somos avós já, tá certo? Provérbios 29, 15. Provérbios 29, 15 e Provérbios 22, 15. Esses dois versículos quero embasar a mensagem desta noite. Provérbios 29, 15 diz: a vara dá correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Só a mãe, só o pai não está nem... O pai não está nem perto, o pai não quer nem saber. O pai já está lá, né? É a mãe que vai passar vergonha. Então vamos lá, a vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma. A criança que não tem limite e faz o que bem entende, a criança que faz tudo o que quer, a criança solta, né, sem limite, ela envergonha a sua mãe. Provérbios 22, 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a disciplina consegue resolver esse problema. Quero destacar algumas verdades com base nesse versículo. A primeira verdade que eu quero destacar é a seguinte: toda criança já é pecadora desde quando nasce. Provérbios 22, 15 diz que a insensatez está ligada ao coração da criança. A criança não é inocente, ela já nasce pecadora. Salmo 51, versículo 15, Salmo 51, 15, diz exatamente isso. Ele fala assim, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Davi falou: sei que sou pecador desde que nasci, desde que concebeu a minha mãe. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, fala também a respeito disso. Gênesis 6, 5 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre somente para o mal. Olha que interessante, o Senhor olhou para a terra e viu que a inclinação, a tendência do ser humano, dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre para o mal, nunca para o bem. Romanos 3,10 diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos se desviaram. Não há nenhum sequer. Por isso, todo ser humano já nasce com uma inclinação para o mal. Essa palavra que falou ali, né, qual que é a palavra? Eu lembrei estultícia, mas não é estultícia que estava escrito, né? Insensatez. Essa insensatez, que numa tradução está estultícia, é essa inclinação para o mal. Uma coisa que está dentro da pessoa que inclina ela para o mal. Como se a pessoa estivesse em cima de um muro, e ela pode cair tanto para a direita quanto para a esquerda, mas ela está com peso, uma torta, pendendo para um lado, né? Então é isso aí, ela tem uma inclinação para o mal. Então esse versículo ensina que nós não somos
como diz aí algumas psicologias modernas, produto do meio. O mal que assola a sociedade não vem de fora, ele vem de dentro do coração. Eu preguei uma mensagem, acho que foi mês passado, mês retrasado, está lá no YouTube, falando a respeito disso também. Segunda verdade que eu quero destacar aqui é a seguinte: toda criança precisa de disciplina. Toda criança precisa de disciplina. Provérbios 22:15 diz que a vara da disciplina livra a criança desta tendência para o mal. Toda criança precisa de disciplina. Então toda criança nasce com potencial para a maldade. Ou seja, tem um potencial ruim que pode ser desenvolvido. Mas, ainda bem que a promessa do texto aqui é que a disciplina correta quebra esse potencial. Ela livra a criança desse potencial. Então, toda criança precisa de disciplina. Então, não pergunte mais para o seu filho assim: você está querendo apanhar? Não, ele está. É o que o Provérbios fala, ele está querendo, né? Está fazendo por onde. Mas a gente vai chegar lá. Portanto, aqui está o segredo que eu quero revelar agora. Toda criança precisa ter limites. Fale comigo. Toda criança precisa ter limites. Esse é o segredo. Essa é a disciplina. A criança precisa ter limites. Isso está aí em Provérbios, capítulo 29, versículo 15. A criança entregue a si mesma é a vergonha da sua mãe. O que é uma criança entregue a si mesma? É uma criança sem limite. Limite é uma parte importante no processo do amadurecimento da criança. A criança com limites, ela vai se organizar melhor, ela vai desenvolver uma rotina mais saudável e ela vai ser uma pessoa assim, mais equilibrada. Os pais vão viver menos cansados e estressados se uma criança tiver limites. Então, quero falar aqui também, terceiro lugar, como educar os filhos e colocar limites. De acordo com Daniela Faria, uma psicóloga infantil, escritora de um livro a respeito desse tema, Limites para Crianças, existem, antes de eu falar aqui de algumas lições, que achei interessante esse assunto, quero trazer, existem armadilhas que alguns pais caem ao querer impor limites para os seus filhos. Existem algumas armadilhas. Então, antes de falar do assunto propriamente dito, quero falar dessas armadilhas. A primeira armadilha é a armadilha da gente querer ser amado pelos nossos filhos. Muitos pais caem nessa armadilha. Mas eu não quero disciplinar, eu não quero fazer algo que lhe cause aborrecimento, porque eu quero que ele goste de mim, que ele me ame. A gente começa a escolher atitudes ou postura como pais que sempre nos mantenham aquele pai joia, bacanudo, aquele pai legal, aquele pai bacana, querido, amado. Portanto, se eu estiver preocupado em ser amado pelo meu filho nesse sentido, com as minhas atitudes, isso vira uma armadilha. Por quê? Porque prejudica muito no processo da educação, pois os filhos, olha só, nem sempre estarão satisfeitos e felizes nesse processo de educação. Nem sempre estarão. Haverá momentos em que eles ficarão insatisfeitos. Eu diria que talvez a maior parte do tempo. Você vai ser o chato, você vai ser aquela pessoa que não é legal. E por quê? Porque você está justamente batendo de frente, batendo naquele ponto da inclinação ruim que tem no seu coração, e é a nossa responsabilidade como pais fazer isso, quebrar esta vontade que não é boa no coração da criança. Então, viver ali os seus limites
vai ensinar a criança responsabilidades, mas não vai ser confortável. Não vai ser confortável. Então, se eu estou muito preocupado, se meus filhos estão sempre me amando, se eu tenho grande chance de perder meu filho porque ou dele deixar de amar por causa disso, o que acontece? Eu acabo perdendo exatamente o propósito da educação do filho. Porque muitas vezes no processo da disciplina, nós teremos posturas e atitudes não muito agradáveis para os nossos filhos. Por exemplo, é fazer o que o filho precisa e não o que ele quer. Isso torna o relacionamento, a atitude um pouco desconfortável para ele, né? Fazer o que a criança quer e não o que ela precisa, deseduca a criança. Criança sem limite, você está num processo de, em vez de educar, está deseducando, se é que existe essa palavra. Por quê? Porque essa criança vai pensar que todo mundo vai agir assim com ela. Todo mundo vai me dar o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, porque minha mãe dá, porque meu pai dá, então o mundo vai agir assim comigo. E vai ou não? Claro que não. O mundo vai funcionar assim. E que todo mundo vai entendê-la desta forma. Na verdade, vai criar uma criança mimada, e que lá no final das contas, num certo momento da vida, nem a mãe vai suportar mais. Muito menos os de fora, que já não suportava nem quando era pequenininho, né? O que não é verdade. Então, nós precisamos refletir sobre qual é o nosso propósito nesta caminhada da educação. O que é que nós queremos? Aonde nós queremos chegar? Qual é o meu objetivo? Então, falando a respeito dessa questão do amor, né, com relação ao amor, eu garanto para os irmãos que a disciplina não faz os filhos odiarem seus pais. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Por quê? Olha o que diz em Provérbios 13, 24. Então, se a preocupação sua mas se eu impor limites, se eu ficar assim, eu não vou virar aquele pai chato e a criança não vai gostar de mim? Não, é muito pelo contrário. Vamos ver. Quem retém a vara, o que faz aí? Quem retém a vara, odeia seu filho. Quem o ama, busca disciplinar. Então não tem nada a ver com amor essa questão, é o contrário. Quem odeia é que se nega a disciplinar, mas quem ama busca disciplina. E Provérbios 3:12. Provérbios 3:12. Diz aí: pois o Senhor disciplina quem ama. O Senhor disciplina quem ama. Deus é ruim? Deus não nos ama? Não, Ele disciplina quem ama. Assim como o pai faz ao filho a quem deseja bem. Então, o pai que deseja o bem do filho, ele tem um propósito de educação. Ele tem um propósito, ele sabe onde que ele quer chegar, e que um dia o filho vai reconhecer todo esse amor por conta disso. Então, irmãos, eu penso que uma criança sem limites se afastará dos seus pais, justamente por quê? Porque eles não conseguirão, nesta falta de limite, atender, satisfazer a criança. Ele vai dando tudo, mas vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais, ele vai se frustrar, a criança vai se frustrar, e vai acontecer que nem naquela música, né, que tinha uma música antiga lá, acho que é do Traje a Rigor, que falava: o rebelde sem causa. Meus pais me tratam muito bem, o que você tem que não fala com ninguém? Meus dois pais me dão tudo que eu quero e muito carinho. Então por que se sente tão sozinho? É assim, criança mimada está sempre emburrada, está sempre mal, está sempre brava, está sempre resmungando, mesmo que recebeu tudo. Então, é um negócio que não tem limite, né? Sem limites. Então, irmãos, o amor, ele não está na liberdade para fazer tudo o que quer.
Deus nos ama e Deus nos deu total liberdade? Claro que não. Então, Deus nos ama e por isso Ele nos disciplina. Observe bem o conteúdo desse versículo aqui de Hebreus 12, versículo 4 até o 11. Tem aqui Hebreus 12, 4 a 11. Uma ótima explicação a respeito da relação do amor com a disciplina. Vamos ler e vamos observar. Na luta contra o pecado, nós temos o quê? Uma luta contra? Tem ou não? Já venceu? Está tudo tranquilo? Já virou anjo? Já foi para o céu? Não precisa se preocupar mais com isso? Não, né? Claro, somos pecadores, estamos numa luta contra o pecado. Quem que está nos ajudando nessa luta contra o pecado? O Espírito Santo, Deus está nos ajudando. Então, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue, como Jesus fez por nós. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Por quê? Pois o Senhor faz o quê? O Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Interessante, não é? Como que Deus está demonstrando o amor dele por nós? Dando o carro que você pediu, o passeio que você queria, dando prosperidade, bênção, né? Às vezes sim, mas às vezes também, irmãos, vem aqui, filho. Vamos ali no cantinho conversar. Ai, Senhor, Ele está demonstrando o amor dele por nós. Fazendo como? Nos disciplinando. Nos corrigindo. Por quê? Porque Ele nos aceitou como filho. Agora, presta atenção para você ver. O que vai falar aqui? Olha só. Perseverem na disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? É responsabilidade do pai disciplinar o filho. Veja o que diz mais, olha só que interessante. Todavia, olha só, se vocês ficarem sem disciplina, eu faço o que eu bem entendo, Deus nem liga para mim, não faz nada comigo. Ai, isso é bom? Não, isso é terrível. Da qual todos os filhos, né, se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. O privilégio, a bênção, a alegria é ser disciplinado por Deus quando a gente erra. E o que ele diz mais aí? Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos, quanto mais devemos submeter ao o Pai espiritual para assim vivermos. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Continua. Agora, olha que interessante. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento. Meu pai já me pegou, já me bateu, minha mãe também. Na hora eu não fiquei achando engraçado, legal. Eu pensei até ir embora de casa, só não fui porque tinha o café da tarde, né, a janta, a cama. Mas eu fiquei chateado. Não sei se minha mãe vai ver isso aqui, mas eu fiquei chateado na época. Aí, nenhuma disciplina no momento parece de alegria, parece motivo de alegria, em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. E é mesmo, irmãos, motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, olha só, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Para aqueles que por ela, pela disciplina, foram exercitados. Quem apanhou do pai e da mãe aqui? Amém, glória a Deus, você fez muito bem. Quem ainda apanha? Alisson, não, né? Já passou essa fase. 12, para terminar essa parte.
Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Para de choradeira, aceita a disciplina, corrige a vida, põe a vida em ordem e tudo vai ser uma bênção. Então, irmãos, o propósito para colocar limites na vida do filho é justamente o amor que eu sinto por meu filho. Quem pegou a ideia? É o amor que eu sinto por meu filho. Se eu vou demonstrar esse amor, olha, meu filho, eu vou demonstrar o meu amor por você te educando e exercendo uma disciplina, para que você possa crescer com autonomia, responsabilidade e assim por diante. Então, se acha que só será amado, se você acha que só será amado, se não impor limites, e achar que é assim que seu filho vai gostar de você, cuidado, viu? Porque, na verdade, você está caindo numa grande armadilha. A segunda armadilha é a seguinte: considerar o que seu filho quer, em vez de considerar o que você quer. Ou melhor dizendo, considerar o que seu filho quer e desconsiderar o que você quer. Essa é uma outra armadilha. A armadilha é a gente entrar num esforço enorme de consideração pelo outro e acabar desconsiderando o que eu quero. Então, para haver equilíbrio no processo da disciplina, é preciso haver consideração de ambas as partes, ou seja, equilíbrio. Porque o desequilíbrio, ele acontece quando eu considero o que você quer, sem considerar o que eu quero, e vice-versa. Isso, irmãos, quando isso acontece, vira uma situação insustentável, ninguém consegue viver assim. Nosso grande desafio é exatamente entrar nesse ponto de equilíbrio. Por exemplo, seu filho quer tomar um sorvete. Você considera que ele quer tomar um sorvete, é bom. Porém, está na hora do almoço. Aí você fala, vamos almoçar primeiro, depois do almoço você toma o sorvete. Por quê? Porque se você está considerando ele, mas está considerando o que você quer também. Porque se o filho bater o pé, rolar para o chão, dar piti, falar que quer tomar o sorvete antes do almoço, ele está desconsiderando o que você acha certo, o que você propõe como regra para casa, o que você cozinhou, o que você fez, a tua vida, etc. Então, o equilíbrio é dar à criança um limite, considerando sim o que ela precisa, considerando sim o que ela quer, mas também considerando o que você quer. Propondo para ela que ela vai comer. Não, você vai comer. Vai comer o tanto que você quiser, mas depois do almoço. E se ela der piti e rolar para o chão? Aí você fala, então a regra mudou, agora você vai almoçar e não vai ter sorvete. Amém? Quem foi abençoado? E por que isso é importante, irmãos? Porque a criança deve enxergar o pai e a mãe como alguém que também precisa ser considerado. Vou dar outro exemplo. Criança quer dormir até 11h30, meio-dia. Quem tem filho que gosta de dormir até 11h30? Só que, o que acontece? Se o filho, por exemplo, ele acorda, vamos supor assim, 11 horas da manhã. Mãe, quero tomar café da manhã. E a mãe tem que estar na hora dela preparar o almoço para o pai. Não é verdade? 11 horas para preparar o almoço para o pai. E tem que fazer o café da manhã da criança. Ela não está considerando o que a mãe tem que fazer. Isso não é bom. Então, nós temos, por exemplo, na casa, horários para fazer as coisas. Já pensou se cada membro da casa comer um cardápio diferente? Almoçar e tomar café num horário diferente? E cada um quiser fazer uma coisa? Não considera quem está gerenciando ali a casa, que geralmente é a mãe. Então, irmãos, assim a criança vai começar a compreender que não é só sobre ela, que não é só sobre o que ela quer, e não é só sobre o que ela precisa. Terceiro, se eu não ganhar esta batalha, o que vão pensar de mim? Se eu não ganhar essa batalha, o que vão pensar de mim? Muitas vezes no processo de educar, o processo de educar começa a ficar muito fragilizado quando eu me preocupo demais com o que os outros pensam, as pessoas de fora pensam
ou estou preocupado do que as pessoas de fora pensam de como eu estou educando o meu filho? Duas coisas aí podem acontecer. Primeiro, ou eu vou mandar ver para cima dessa criança, né, e fazer ele obedecer e ganhar no grito, como alguns pais fazem, ameaça. Uma vez eu vi um pai gritando com o filho foi para cima, né, e gritando, daí o filho obedeceu, porque estava ficando arriscado. Daí ele falou, comigo é assim, não precisa respeitar, tendo medo tá bom. Não é isso, né, irmãos? Ou então a pessoa vai se colocar na defensiva, né? Começa a postar indireta no Facebook, se não aceitar meu filho eu também não vou, porque não sei o que lá, tá, né? Então, por que isso é importante? Porque para que os pais tenham consciência de qual é o seu propósito na educação dos filhos e saber qual é o processo. Processo. Desde quando nasce até uma idade. Está num processo. Aí você está lá na praça de alimentação do shopping, o filho fala, eu quero o casquinha do McDonald's, você não tem mais dinheiro. Fala, não, hoje não dá. Cai para o chão, começa a gritar. Você já viu essa cena, né? Espero que não tenha sido com seu filho. Mas já viu essa cena. Aí o que você faz? Entra em desespero, chama a polícia, o que você faz? Você para, respira e fala assim, calma, isso é um processo. Faz parte do processo. Deixa eu respirar fundo, deixa eu lembrar o que eu tenho que fazer nesse momento e deixa eu continuar o meu processo. Calma lá, todo mundo, nem todo mundo, né? Mas a gente passou por isso. Quarta armadilha. Querer fazer de tudo para fazer o filho feliz. Eu não tive isso, mas meu filho vai ter. Eu apanhei do meu pai, mas meu filho não vai apanhar. Eu passei fome na minha infância, mas meu filho vai ter tudo o que ele quer. Vai com calma aí, meu. Com calma aí, não é bem assim. Nisso não faz, você é infeliz. Porque não comeu carne todo dia quando era criança? Porque apanhou do teu pai? Não. Então, essa ideia do filho estar sempre satisfeito, sempre sorrindo, sempre animado, sempre contente, é a síndrome da Dona Florinda. A síndrome da Dona Florinda. Cuidado com a síndrome da Dona Florinda. E essa é uma das maiores armadilhas, porque quando a criança não está aprendendo, olha, presta atenção, essa é uma das maiores armadilhas, porque quando a criança não está aprendendo a lidar com as suas próprias emoções em relação ao mundo que ela vive, o mundo que a cerca, e esse mundo que a cerca tem frustração, não é no ritmo que eu quero, ou é, irmãos? Não é no ritmo que eu quero. Quem já ficou preso no trânsito? Quem já viu gente presa no trânsito buzinando o carro? Que loucura! Para quê? Os outros vão evaporar, o carro dele vai virar um helicóptero, ele vai sair voando, ele é melhor do que os outros. Meu Deus, essa criança foi criada na síndrome da Dona Florinda. Aí ficou mimado, ele acha que todo mundo tem que sair da frente dele. O mundo não é no ritmo que eu quero, o mundo não é do jeito que eu quero. Então a gente acaba nessa tentativa de ver o filho sempre feliz, cometendo erro, pois estamos fazendo o que assim? Fragilizando essa criança para lidar com a vida. Fragilizando a criança para ela lidar com a própria vida. Ela tem que se frustrar porque o mundo é frustrante. Ela tem que receber não, porque na vida ela vai passar a vida inteira recebendo não. Então, não é o que você vai, assim, aquela ideia que eu tenho que frustrar meu filho. Ele pediu sorvete, está lá na geladeira, eu comprei, mas não vou dar, porque ele tem que aprender que, não é isso que eu estou falando. Por exemplo, você não precisa frustrar seu filho para ele aprender. A frustração, ela simplesmente existe. Simples assim. Por exemplo, tem hora que não dá para tomar sorvete. E não dá mesmo. Tem hora que o amiguinho dela não vai querer brincar com ela. Né? Fazer o quê?
Tem hora que eu queria brincar, mas tem lição para fazer. Tem hora que eu queria ficar acordado, mas tem que dormir. Tem hora que eu queria ir brincar lá fora, mas agora não pode, etc. Então, todas essas experiências são oportunidades riquíssimas para a gente ajudar nossos filhos a lidar com os processos da vida, ao invés da plena felicidade, do pleno conforto, da plena satisfação, ela aprender a responsabilidade pela consequência que existem onde eles vivem. Então, nessa experiência, eles são convidados à responsabilidade de lidar com os desafios da vida e vão assim ficando cada vez mais fortalecidos para lidar com esses processos. Alguém disse que uma grande catástrofe, como a Segunda Guerra Mundial, cria uma geração de homens muito duros, que trabalham muito e produzem muito e tornam a sociedade rica, e depois cria uma geração de homens moles que vão gerar uma nova catástrofe. É ou não é? Nós estamos perto de uma nova catástrofe, irmãos. Então, temos que aprender, ensinar, né, nós temos que ensinar nossos filhos a aprender a lidar com as consequências e com as responsabilidades para que eles sejam fortalecidos para lidar com os processos da vida. Os pais conscientes veem aquele, como eu disse, né, aquele chilique da criança como uma oportunidade para buscar uma experiência de aprendizado, permitindo seu filho ter uma experiência de autogerenciamento dos seus próprios desejos. É isso que vai tornar um ser humano equilibrado. Autogerenciamento dos seus próprios desejos. O nosso papel, portanto, é ensinar a criança sobre as consequências de suas atitudes, até que elas percebam que não é só sobre elas, não é só sobre a satisfação delas, e o que o mundo não gira em torno delas, e em tudo aquilo que elas querem. Agora, acredite que eu vou dizer, aprendendo isso, elas serão mais felizes, tanto na infância, quanto na vida adulta. Eu vou repetir. Acredite, aprendendo isso, essas crianças serão mais felizes, tanto na infância, quanto na vida adulta. Agora sim, como estabelecer limites saudáveis? Ser pai e mãe não é uma tarefa fácil, e por mais que se faça um esforço enorme, precisamos reconhecer que tem hora que todo mundo se pergunta: será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Será que eu estou acertando? Bem, aqui o provérbio fala para usar a disciplina, mas ele não fala como fazer isso. E aí que alguns pais ficam em dúvida de como fazer. Antigamente falava que criança que apanhava de chinelo era sem vergonha, porque não doía, né? Quem lembra disso? Criança que apanha de chinelo é sem vergonha. Mas como exercer a disciplina? Nós estamos vivendo em dias em que esses versículos são muito questionáveis. Agora, é óbvio que a vara da disciplina é figurada ali para qualquer tipo de disciplina, né? Existe também nos pais aquele receio de ser duro demais ou mole demais. Aí vem a dúvida. Algum momento já falou assim: será que eu estou sendo duro demais? Minha esposa estava falando exatamente isso aqui comigo. Falou: será que em algum momento a gente foi duro demais? Ou de repente bate aquela dúvida: será que eu estou sendo mole demais? Como é que a gente consegue um equilíbrio nisso? Segundo Gabriel Tognelli, escritor de livros a respeito de criação de filhos e de um blog chamado Pais e Filhos, essas são as principais maneiras para estabelecer limites equilibrados e saudáveis para os seus filhos. Deu aqui algumas ideias. Vamos lá. Primeiro, exerça sua autoridade. Não tem como.
O pai não vai conseguir impor limite para o filho se ele não exercer a sua autoridade. Seus filhos precisam saber que você é autoridade dentro da casa. Essa autoridade foi imposta por Deus e ela é uma autoridade reconhecida por Deus dentro do lar. Segundo, mantenha constância. Assim que definir as regras e estabelecer os limites para os seus filhos, o próximo passo é manter sua palavra e constância. Acredite, não vai dar certo e não vai funcionar na percepção do seu filho se você ficar mudando constantemente as regras do jogo. Então, olha, tem lá uma regra, um limite, uma regra que você colocou dentro da sua casa. O que você acha que o filho vai fazer assim que você estabelecer a regra? O que você acha que ele vai fazer? Ele vai tentar quebrá-la. Ele vai tentar. É que nem a maçã lá, a maçã não, né? A fruta lá do Éden. Tinha um pomar cheio de fruta. Assim que ele falou, essa aqui não pode comer. A Eva falou, mas era essa que eu queria. Né? É bem essa. Assim que você estabelecer a norma, ele vai tentar quebrá-la. Agora, se você ficar mudando, fazendo concessões, ele não vai acreditar mais nos pais. Então, não mude as regras. Terceiro, e esse aqui talvez é um dos mais importantes e talvez onde os pais mais falham e aonde eu vejo muitas falhas, é nesse ponto aqui. Pai e mãe precisam estar unidos e de acordo. A mãe cria uma regra e esquece de contar para o pai. Aí o pai cria uma regra, a mãe não concorda com a regra. Então, isso é um desastre total dentro de uma casa. Pai e mãe desunidos e em desacordo. Então, olha só, antes de estabelecer os limites, o casal deve concordar com o que será feito. Deve sentar, fazer uma reunião, um momento ali, bem conversado, e falar qual que vai ser as regras a respeito disso aqui, qual vai ser a regra. Compramos uma televisão, né? Eu me lembro quando meu pai comprou a primeira televisão, fizemos uma reunião. Vai ser assim, 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 não pode assistir isso, não pode... É melhor dar a televisão, né? Não pode assistir nada. Então, como que vai funcionar, né? Então precisa ter um acordo a respeito disso. Outra coisa, cuidado para não tirar a autoridade um do outro na frente do filho. O pai lembra da regra e fala, não, mas isso aqui não pode agora. Não, mãe, mas não tem problema não, pode agora, né? Então, isso não funciona. Outra coisa, nunca joga autoridade somente para um. Vai falar com a tua mãe. Mas você não manda nada? Não. Então, vai falar com a mãe. Então, os pais precisam estar unidos e de acordo a respeito das regras para a família. Quatro, procure ser equilibrado. Uma vez, passava aqueles programas da Super Nani lá, aquele negócio, que era bom. Mas, uma vez eu estava conversando com o pai, que ele estabeleceu as regras, eu falei assim, nem quartel tem uma regra dessa. Era duro demais. Era muito rígido. Não adianta ser rígido demais, excessivamente rígido. Agora, precisa ser equilibrado. Pode ser um negócio muito, sabe? Você entendeu, né? Muito duro demais, chato demais. Mas também não pode ser um lugar que não tem regra, porque a criança precisa ter limite. Quinto, e muito importante também, divulgue bem as regras. Tudo deve ser bem claro. Tem um ditado que diz, tudo que é combinado, não sai caro. Combine bem, explique bem. Me lembro daqueles programas da Super Nani, falava, escreva, coloca num lugar, né, faça cartazes, tal, um negócio bem divulgado.
Agora, o importante também é isso aqui, ó. Explique os motivos das novas regras. Faça isso com sabedoria. Explique direitinho por que aquilo tem que ser assim. Lembrando que logo depois eles vão querer quebrar a regra. E aí vai ter que entrar processo de disciplina. Mas logo eles vão aprender. 6. Reconheça o cumprimento das regras. Às vezes os pais são famosos por conhecer só uma palavra no vocabulário deles, que é a palavra não. Não, 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 não. Eu me lembro, um dos meus filhos, não vou falar qual, para não ficar com vergonha, mas chegou em mim e falou, pai, eu vou te pedir um negócio, mas eu sei que vai ser não. Eu falei, mas por quê? Só falo não, né? Aí eu falei, faça um teste, às vezes pode ser, né? Nós não éramos pais que só falavam não, né, Ruth? Não. Nós éramos pais que só falavam não, né? A gente falava assim de vez em quando. Mas tem que reconhecer. Por exemplo, o ser humano gosta de ser reconhecido. É inerente à nossa personalidade. Então, parabenize e incentive seus filhos a cada acerto, aquilo que está indo bem. Você conhece a técnica do sanduíche? Quando você for falar com alguém a respeito de um problema, uma coisa que não está legal, um ponto negativo, você tem que usar a técnica do sanduíche. Como é que é sanduíche? Pega um pão, corta no meio. Aí você tem um pão, uma carne e um queijo, um presunto aqui, e mais um pão. Então, quando você vai falar para o filho assim, por exemplo, ele não está indo bem em matemática, precisa conversar com ele sobre isso, que a professora mandou você conversar. Aí você chama ele, lembra do pão, sanduíche. Então você faz um elogio. Fala, queria te elogiar, porque você está indo muito bem em português, você é tão importante, bom, bem no português, tá? Eu quero te elogiar, porque você tem nota boa em 5 matérias, só uma que não está bem, que é matemática. Vamos conversar um pouco sobre isso. Falou do problema, põe mais um pão em cima do sanduíche, outro elogio. E também quero te elogiar porque você, estou dando exemplo, tá? Quero te elogiar porque nunca tem reclamação de você lá que você está fazendo traquinagem na escola. Então, sanduíche. Um pão, uma carne e mais um pão. Um elogio, um ponto negativo e mais outro elogio. O que acontece se você fizer só o ponto negativo? A pessoa ninguém aguenta. Eu não aguento, você não aguenta, ninguém aguenta. Só negativo, né? Ele tirou nota boa em todas as matérias, só numa que ele tirou nota ruim. Mas é burro mesmo, puxou teu avô, né? Então, parabenize e incentive os acertos. 7º lugar, seja persistente. Você já percebeu, quem já percebeu o quanto uma criança pode ser persistente? Rapaz, pensa num bichinho persistente, mas você tem que ser mais persistente ainda. Persista, as dificuldades aparecerão a todo momento, mas mantenha-se firme. Lembra daquilo que eu disse agora há pouco, se você estiver perdendo a batalha, na praça de alimentação do shopping, está perdendo a batalha, está todo mundo olhando torto, lembra, você está num processo, isso aqui faz parte do processo, a gente vai conseguir, não desanime, persista, assegure que os limites e regras estabelecidas se adequem ao cotidiano da família, vai ensinando, água mole em pedra dura, tanta bate até que fura, o negócio vai entrar na cabecinha deles, vai insistindo, eles vão aprender. Mas tem que persistir. E por fim, e esse aqui é muito importante, aprenda mais sobre educação de filhos. Recentemente, irmãos, eu estava ouvindo uma palestra com um educador financeiro. E ele começou a palestra falando o seguinte, ele falou assim, que ele foi ajudar uma pessoa que estava super endividada e nunca conseguia sair das dívidas. Aí eles sentaram para conversar, porque a pessoa pediu ajuda para ele. Ele falou assim, quantos livros você já leu sobre finanças? Ele falou, nunca li nenhum.
Ué, é lógico, então, que não está dando certo, você não aprendeu. Quantos cursos você fez sobre finanças? Nenhum. Ah, meu filho não me obedece, a educação em casa é um desastre. Quantos livros você leu sobre educação de filhos? Nenhum. Quantas palestras você viu no tema? Nenhum. É lógico que está dando errado, você não sabe fazer, mano. Sabe nem por onde começar. Então, tem que ler livros, bons livros, principalmente os cristãos. Temos ótimos livros sobre criação de filhos, sobre casamento, sobre relacionamento familiar. Garanto que você vai encontrar pelo menos uma meia dúzia de livros para cada fase da vida. Criança recém-nascida, fase ali de alimentação, e vai indo até adolescência, até casamento. Agora, eu nunca li nenhum livro sobre criação de filhos. Vou criar os meus filhos assim, tadinho deles, tadinho dos filhos. Você daria, se você ganhasse aí uma grana legal, ganhasse aí R$1 milhão, você daria para uma pessoa que nunca leu nenhum livro sobre finanças, cuidar do seu dinheiro? Não, eu sou doido. É a mesma coisa, a criança na mão de um pai que não sabe nada. E é lógico que está dando errado. Então, pega essa dica aí, número 8. Aprenda mais sobre educação de filhos. Falando nisso, quero aproveitar para fazer o meu merchan aqui. Domingo que vem começa a escola bíblica. Nós teremos aqui na escola bíblica uma matéria, domingo 9 horas da manhã, uma matéria na escola bíblica sobre criação de filhos. Filhos poderosos na terra. É baseado num livro, Filhos Poderosos na Terra. O pastor Abe Uber, que indicou esse livro, ele falou, foi o melhor livro que eu li na minha vida. Pensa num livro bom. Vai ser só professora, Fábio? Só professora. Quem que são as professoras? Levanta a mão para mim ver. A Lonice, a Cris, a Pati, as 4? 3 professoras. Cada uma mais braba do que a outra. Não, brincando, são super legal. Olha, se você tem filho pequeno, e principalmente se você está perdendo a batalha na praça de alimentação, vem para essa classe, domingo 9 horas da manhã. Aí se aparecer a oportunidade de ler um livro, compra o livro e lê. E você que é homem, pega o livro lá e fala para a mulher, não, lê aí, vê aí o que está escrito aí. Eu sei que o homem faz isso. Faz ou não faz? O homem faz isso. Fala para a mulher, lê aí, vê aí. Resolve aí. Então, aprenda mais sobre educação. Fora essa matéria, haverá outras, né? Domingo que vem, começar a escola bíblica, só estou fazendo a propaganda dessa classe, mas vou ter outras. Você que já passou dessa fase ou não tem filho, vai ter uma outra classe, eu vou ser o professor, que é panorama bíblico. O pessoal estava querendo que eu desse Apocalipse, mas eu vi que é só curiosidade, e o meu coração, vou fazer aqui, fazer um negocinho mais forte, né? Em oração, o Espírito Santo me dirigiu a ensinar a 1ª, 2ª e 3ª epístola de João, porque fala muito sobre o nosso relacionamento com Deus Pai. Muito bem, para você não ficar falando, né? Então, vai ter também a outra classe que é de liderança, lidere com o Cosme e o Marcos. Você que é líder de célula, mande alguém. Na pesquisa, 14 pessoas, vamos ver se vai aparecer os 14, viu, Cosme? 14 pessoas, tem que ir para essa sala. E teremos também o caminho, com a Eliane. Ali, Eliane. O caminho que é, se você não fez o caminho ainda, que é aquele estudo básico para quem é novo convertido, pode vir domingo de manhã, que teremos essa classe também, tá certo? Mas, da mensagem de hoje, é isso aí. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, eu quero pedir
a tua graça, porque eu sei, Pai, que há muitas contradições no mundo de hoje a respeito da criação de filhos, mas a tua palavra, como nós vimos hoje, ela nos dá o caminho certo, aquilo que é bom. Não deixe os pais desanimarem, que nós possamos aprender mais, possamos nos aperfeiçoar mais e termos famílias fortes e firmes para a glória do Senhor e para cumprir o propósito do Senhor. Eu peço uma bênção sobre todos os pais que estão aqui hoje, que é principalmente aqueles que ainda têm crianças pequenas, para que possam ter, ó Deus, a capacidade dada pelo Senhor de exercer uma disciplina saudável, equilibrada, amorosa, e essa criança vai ser criada dessa forma. Eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vou chamar o grupo de louvor aqui à frente.